Vamos então dar continuidade ao estudo do equilíbrio químico, essa é a nossa segunda aula. No primeiro vídeo, na primeira aula, eu falei o que é um processo reversível, como que ele é representado, né, através dessa dupla seta, que pode aparecer dessa maneira ou dessa maneira aqui, e de várias outras maneiras. Eu tenho que ter uma dupla seta, né, apontando para a esquerda e para a direita. Isso indica que o processo é reversível. Mas o equilíbrio é atingido quando? Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Nesse momento, a concentração, né, dos reagentes e produtos permanece constante. Foi isso que nós vimos na última aula. Nós paramos nesse slide aqui. Eu expliquei todo esse slide aqui. Tranquilo? Agora nós vamos falar das condições em relação às concentrações de reagente e produto quando o equilíbrio químico é atingido, tá? Então nós vamos considerar três situações diferentes, tá? A mesma reação, o tetraóxido de nitrogênio se decompõe no dióxido de nitrogênio, essa é a reação direta, e a reação inversa, o dióxido de nitrogênio, né, 2 mols de moléculas formam o tetraóxido. Essa é a reação inversa. Então nessa primeira situação, eu coloquei cores aqui para ficar mais fácil de identificar, ó. A concentração do N2O4, ela vai diminuindo com o tempo, até esse ponto aqui onde ela fica constante. Já a concentração do NO2 ela vai aumentando, porque ele está no produto, então ele vai sendo formado até um determinado ponto, onde fica constante. Lá da definição de equilíbrio químico, a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa, e nesse ponto a concentração de reagente e produto permanece constante. Então, a partir desse ponto aqui, ó, onde está tracejado aqui, a concentração tanto do NO2 quanto do N2O4 permaneceu constante. Então, o sistema atingiu o equilíbrio. Eu posso afirmar isso. Nesse instante, ó, a concentração do N2O4 é maior do que a concentração do NO2. Essa é uma situação possível. Aqui uma foto interessante dessa reação, tá? Quando a concentração do N2O4 é maior que a do NO2, o sistema ele tem essa cor meio caramelo aqui, né? Um amarelo, um laranjado mais amarelado. Vocês vão ver que essa cor ela vai mudando de acordo com a concentração do N2O4 e do NO2. Outro sistema, outra situação possível é essa aqui, ó. A concentração do N2O4 ela vai cair, ela vai diminuir até um certo ponto onde ela vai ficar constante, que é aqui, e a do NO2 ela vai aumentar. Só que ela vai chegar num determinado ponto, ó, que a concentração do NO2 vai ficar maior do que a do N2O4. Então a curva azul, ó, percebo que agora ela está acima da curva vermelha. O que quer dizer? Que a concentração dessa substância, que é o NO2, é maior do que a concentração do N2O4, que é a curva em vermelha. Curva azul aqui, né? Então, olha aqui, ó, concentração do N2O4 ela é menor do que a concentração do N2O4 no instante que o sistema atinge o equilíbrio químico. Percebam que a coloração agora ela assumiu um tom avermelhado, bem vermelho aqui, um vermelho bem vivo, né? Então, essa é uma outra situação possível. Qual que é a outra situação possível? Dá para imaginar aí, né? A concentração de ambos as substâncias, né? De ambas as substâncias serem iguais. Que é isso aqui, ó. Então, ó, percebam que a concentração do N2O4 ela sempre diminui com o passar do tempo. Por quê? Porque ele é reagente. E a do NO2 ela aumenta. Ela aumenta por quê? Porque ele é produto. Mas só que nessa situação aqui, ó, a partir desse ponto, a concentração de ambos ficou igual, ficou a mesma, né? Então aqui ó, a concentração de N2O4 igual a concentração de NO2. Olha a cor do sistema. Tá um laranjado bem mais intenso do que esse aqui, ó. Então o sistema atingiu outra situação de equilíbrio, quando a concentração do reagente e do produto, né, permaneceu a mesma, ficou igual, né, para ser bem direto. Beleza, pessoal? Então, ó, em relação à concentração, tanto de reagentes e produtos, eu tenho essas três situações. As três situações, tá? Percebam que eu posso afirmar que o sistema sempre entra em equilíbrio quando a concentração, tanto de reagente quanto produto, ó, ficam constantes. Tranquilo? As características de um sistema em equilíbrio, né? No equilíbrio, as reações direta e inversa, elas continuam ocorrendo, tá? Ela não para.
a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa sempre vai ser o quê? Sempre vai ser igual, tá? Elas serão sempre iguais. E vale ressaltar que quando a reação atinge equilíbrio, ela não para, que é o que eu estou ressaltando bastante isso, tá? A reação ela não cessa quando ela atinge o equilíbrio. O que ocorre é que as velocidades da reação direta e inversa se igualam e as concentrações permanecem constantes. E pode ocorrer qualquer uma daquelas situações que eu acabei de citar. E por isso o equilíbrio é classificado como dinâmico, tá? Esse termo dinâmico vem de movimento, né? Que ele não cessa, tá? A concentração de todos os participantes, quem são os participantes? Reagentes e produtos, elas não necessariamente são iguais, que foi o que eu acabei de apresentar lá nos gráficos. E esse tipo de equilíbrio ele só ocorre em sistema fechado. O que é o sistema fechado? Ele não troca a matéria com o ambiente externo, beleza? Então essas são as principais características de um sistema quando ele atinge o equilíbrio químico. O equilíbrio ainda ele pode ser classificado como homogêneo ou heterogêneo, bem fácil essa classificação. Ó. Então aqui eu tenho um processo reversível, aqui eu estou considerando que essa reação está em equilíbrio, eu tenho duas substâncias no reagente formando um produto e ao mesmo tempo eu tenho esse produto formando esses dois reagentes. Esse equilíbrio aqui, se eu olhar a fase de agregação, que é o estado físico de todos os participantes, ó, percebam que eles são iguais. Então esse equilíbrio é homogêneo. Então, equilíbrio heterogêneo, isso não vai acontecer, né? Então, aqui eu tenho ó, 3 substâncias de novo, 2 no reagente e 1 no produto. E olha a fase de agregação, que é o estado físico. Eu tenho duas fases diferentes. Eu tenho a fase sólida para esse reagente e gasosa para esse reagente e esse produto. Então, esse equilíbrio aqui é o quê? Heterogêneo. Então, basta você olhar o estado físico de reagentes e produtos. Todos iguais, homogêneo. Se tem pelo menos um diferente, heterogêneo. Tranquilo, né? Vamos encerrar essa aula por aqui. Até mais.